Olá pessoal, Rui Ludovino aqui, algures na Virgínia, e hoje eu venho falar sobre a tecnologia blockchain e se será ou não a próxima grande invenção e a quarta revolução tecnológica do século XXI. Será que você está perdendo uma oportunidade única na vida quando alguma startup quer que você invista no seu empreendimento baseado em blockchain? No vídeo de hoje irei responder a essas perguntas e muitas mais, ok? A tecnologia blockchain é uma maneira de gerenciar um livro de registros de maneira descentralizada. Isso significa que todos participam na manutenção e atualização do livro, o que torna praticamente impossível de falsificar. Embora a tecnologia blockchain seja uma boa solução para a centralização, ela também é muito ineficiente e lenta. Por isso, só deve ser usada se o problema em questão for de facto a centralização. Número 1. Como saber o que é falso ou do real? Antes de entendermos como a tecnologia blockchain funciona, precisamos entender quais problemas foram projetados para resolver e, por isso, vamos dar um passo atrás e eu vou fazer uma pergunta. Como é que podemos dizer se algo é falso ou real no mundo de hoje? Por exemplo, uma nota de dólar, uma carteira de motorista, um voto nas eleições. Como é possível? Como podemos determinar o que é válido ou não? Bem, é simples, não é? Nós mantemos um registro dessas coisas. Por exemplo, cada dólar tem um número de série que é registado pelo banco. O número da sua carteira de condução está registada pela Direção-Geral de Aviação e os registros de votações das eleições são usados para rastrear quem votou e quem não o fez ainda. Portanto, a mesma pessoa não irá conseguir votar duas vezes na mesma eleição. Sempre que você quiser verificar, por exemplo, um documento, se é verdadeiro ou não, basta consultá-lo com a autoridade relevante. Temos até notários, pessoas que são licenciadas pelo governo, para atuar como testemunhas e para atestar e registar a validade dessas informações ou identidades. Você irá perceber que há uma coisa que todos estes mecanismos têm em comum. Eles são centralizados. O que significa que existe uma autoridade central, seja um banco, um escritório estatual ou uma pessoa com poder para emitir e validar todas essas informações. A desvantagem das autoridades centrais é que elas têm muito poder e, como você sabe, o poder às vezes pode corromper. Então, o que acontece se uma dessas autoridades quiser mudar os factos ou até mesmo mudar um pouco a toda a história? Isto até pode soar um pouco improvável, não é? Mas até mesmo a nossa história mundial é apenas um registro mantido pelos historiadores de maneira centralizada. Já tinha pensado nisso. A frase "a história é escrita pelos vencedores" nos diz que os factos podem às vezes ser distorcidos pelos que estão no poder. Se você não acha que isso é possível, aqui está um exemplo bem verdadeiro da vida real. Hoje, a maior parte do dinheiro é apenas um registro de quem deve o quê a quem. Devido à crise de 2008, quase 1000 empresas só nos Estados Unidos receberam mais de 630 bilhões de dólares que nunca tinham existido antes. Outras empresas tiveram as suas dívidas completamente apagadas. Alguns até argumentariam que essa ajuda era justificada, mas o que você não pode negar é que alguém decidiu mudar os registros de quanto dinheiro era possuído e devido. E é por isso que o Bitcoin nasceu nessa altura. Foi a primeira forma de dinheiro que remove a necessidade de uma autoridade central. Os seus registros são mantidos por todos, não apenas pelos bancos centrais ou por uma entidade específica. E quando todos estão acompanhando e verificando os factos, bem, isso significa que você não pode alterar a razão das transações sempre que algo não é adicionado porque é mais conveniente. Você realmente tem que começar a ser responsável. Mas o dinheiro não é o único lugar onde a descentralização pode realmente desempenhar um papel importante. Você se lembra daqueles grandes livros de enciclopédia que costumávamos confiar quando se tratava de fazer uma pesquisa? A Enciclopédia Britânica empregou mais de 100 editores em tempo integral e mais de 4.000 colaboradores para publicar o que consideramos ser a autoridade do conhecimento. Imagina o poder que esses editores, nesses livros, tinham para decidir o que valia a pena mencionar
condenar, tolerar ou simplesmente ignorar. Bem, o último volume da Enciclopédia Britânica foi publicado em 2010. Hoje a informação é muito mais descentralizada, com mais de 130 mil editores ativos que mantêm as diferentes páginas da Wikipédia. O risco de qualquer um deles, passar despercebido é muito menor, já que cada edição é pública e pode ser verificada por qualquer pessoa. A descentralização reduz sem dúvida o risco de corrupção, fraude e manipulação. E a tecnologia blockchain é uma maneira nova e inovadora de implementar a descentralização. Então é assim, a tecnologia blockchain é uma solução para o problema da centralização. É um sistema para manter registros de todos, sem necessidade de uma autoridade central, que é um modo descentralizado de manter um livro que é praticamente impossível de falsificar. Quer dizer, com tantos olhos estão a observar e a verificar tudo o que está a ser feito, é muito difícil quebrar as regras sem ser apanhado. Então, por que é chamado de blockchain? Bem, imagine que estamos mantendo um livro compartilhado com muitas páginas de registros. Cada página começa com uma espécie de resumo da página anterior. Se você alterar uma parte da página anterior, então terá que alterar também o resumo da página atual. Então, as páginas realmente estão interligadas ou encadeadas. Em termos tecnológicos, as páginas são chamadas de blocos. E como cada bloco está ligado aos dados do bloco anterior, temos uma cadeia de blocos ou uma blockchain. Muitas pessoas pensam que Satoshi Nakamoto, o misterioso inventor do Bitcoin, criou a tecnologia blockchain. Tecnicamente, o que ele criou foi apenas uma primeira implementação da vida real, o Bitcoin. Na verdade, esta palavra blockchain nem é nunca mencionada nada no white paper original de Satoshi. O mais próximo que ele chega a falar sobre blockchain é cadeia de blocos. Bom, agora que você sabe o que é a tecnologia blockchain, ainda temos duas perguntas importantes para responder. Isto é realmente uma coisa que funciona e o blockchain vai mudar o nosso futuro? Bom, vamos começar com a primeira pergunta. Outra maneira de fazer esta pergunta seria: como criar um sistema que permita a criação, verificação e atualização de registros por todos? Bem, existem 4 elementos que um blockchain precisa de ter para ter uma vida própria. A primeira é uma rede ponto por ponto, uma rede de computadores, também conhecido como nós, que são igualmente privilegiados. Está aberto para todos e para todos. E isso é basicamente o que temos hoje com a internet. Precisamos desta rede para podermos comunicar e compartilhar uns com os outros remotamente. Depois, temos também a criptografia. Criptografia é a arte de comunicação segura num ambiente hostil. Permite-me verificar as mensagens e provar a autenticidade das nossas próprias mensagens, mesmo quando existem jogadores maliciosos por perto. Precisamos de criptografia por causa do primeiro elemento. Lembre-se, eu disse que qualquer um pode participar desta rede, inclusive os maus. É ótimo poder-me comunicar como eu quero, mas também é preciso ter a certeza de que a minha comunicação não será alterada. E por isso entra o terceiro elemento, que é o algoritmo de consenso. Você até pode mudar a palavra técnica algoritmo com a palavra regra. Isto significa que precisamos todos de concordar com as regras de como adicionamos uma nova página. Também é conhecido como um bloco. E isto aos nossos registros. Existem muitos tipos de regras de consenso. No caso do Bitcoin, usamos um algoritmo de consenso conhecido como prova de trabalho. Este algoritmo afirma que, para que alguém ganhe o direito de adicionar uma nova página ao nosso livro Razão, eles precisam encontrar uma solução para um problema de matemática que requer poder computacional para resolver. Os computadores de rede realizam cálculos para resolver o problema matemático e, ao fazê-lo, consomem muita energia. Em outras palavras, eles fazem muito trabalho. E é por isso que, quando um deles encontra o número que resolve o problema e o exibe para toda a rede, eles basicamente exibem uma prova de trabalho. Pense nisso
como a maneira de nós de dizer: ei, gastei um pouco de energia aqui para resolver este problema, em primeiro lugar, então tenho o direito de escrever a próxima página do blockchain. Existem outros algoritmos de consenso que não exigem tanta energia, mas é apenas o tipo de algoritmo que o blockchain de Bitcoin emprega. Existem prós e existem contras para os diferentes algoritmos, mas para executar uma ledger descentralizada, você precisa de escolher um. Caso contrário, será muito difícil chegar a um consenso com tantas pessoas na internet. E finalmente, temos o ponto punição e recompensa. Esse elemento é, na verdade, derivado da teoria dos jogos e garante que seja do melhor interesse das pessoas seguir sempre as regras. Até agora, configuramos uma rede que tem uma maneira de se comunicar com segurança e que segue um conjunto de regras para alcançar um consenso. Mas vamos juntar todos estes elementos, dando uma recompensa para as pessoas que nos ajudam a manter os nossos registros e adicionar novas páginas. Essa recompensa é chamada de token, ou moeda, que é concedido cada vez que um consenso é alcançado e um novo bloco é adicionado à nossa cadeia. Por outro lado, os maus, que tentarem enganar ou manipular o sistema, acabarão perdendo o dinheiro que gastam em poder computacional, ou mesmo as suas moedas podem ser tiradas deles. No final, o mais importante a você se lembrar é que o sistema de punição e recompensa funciona no comportamento psicológico. Isto transforma as regras do sistema de algo que você precisa de seguir em algo que você irá desejar seguir, pois será do seu interesse fazê-lo. Esta foi apenas uma explicação de alto nível sobre o que é um blockchain. Então, você agora tem os 4 elementos para criar a tecnologia blockchain. Uma rede ponto por ponto, criptografia, um algoritmo de consenso e punição e recompensa. No entanto, há um 5º elemento que não pode ser realmente criado, que é a adoção do mercado. Quer dizer, podemos ter um grupo de 5 pessoas compartilhando um livro com um algoritmo de consenso, não é? Mas isso não o torna realmente descentralizado, já que poucas pessoas podem fazer parte do sistema ou fazem parte do sistema. Além disso, se não houver adoção, não há realmente nenhum valor para que a nossa moeda e o nosso 4º elemento de punição e recompensa possa funcionar e por isso não é eficaz. Somente quando você atinge massa crítica no número de usuários, uma blockchain se torna verdadeiramente descentralizada e, portanto, imutável. E nesse ponto, a moeda desse blockchain geralmente começa a se valorizar. É difícil de realmente dizer o que é que desencadeia a adoção no mercado em larga escala. No caso do Bitcoin, as coisas realmente começaram através do uso da web escura, onde as pessoas utilizavam o Bitcoin para comprar drogas, comprar outras coisas ilegais. Desde então, muitas pessoas começaram a pesquisar a Bitcoin, a blockchain e viram os benefícios que realmente estas tecnologias oferecem, seja na prática, seja como investimento. Então, você tem isso, os 5 elementos de um blockchain verdadeiramente aberto, público e descentralizado. Até hoje, há apenas um punhado de blockchains que têm mais de 1000 participantes verdadeiramente independentes e, como tal, pode ser considerado descentralizado. Bitcoin, Ethereum e Monero são alguns exemplos. E se você está pensando que é muito trabalhoso colocar um blockchain em movimento, tu estás absolutamente certo. Mas é aí que entra a Ethereum. A Ethereum é um blockchain faça você mesmo, onde todos estes 5 elementos já estão em movimento e tudo o que tu precisas de fazer é construir uma solução certa sobre a Ethereum. Ok, agora vamos passar para outro termo que você possa já ter ouvido. Blockchain privado ou blockchain fechado. Este termo refere-se a empresas que filtram e limitam o número de jogadores que podem participar dentro daquele blockchain. É como a internet, que está aberta a todos e a qualquer pessoa e é diferente de uma intranet, que é uma rede interna de computadores de uma empresa em particular. Embora eu suponha que algumas empresas encontrarão valor na execução de blockchain privados para melhorar todos os seus processos internos, está longe de ser algo empolgante, já que não tem nada a ver
com aquela descentralização que falámos anteriormente. Para enfatizar isto, vamos comparar os blockchains abertos e públicos aos blockchains fechados e privados. Um blockchain público está aberto a todos, é transnacional e não tem fronteiras, é resistente à censura, não requer quaisquer terceiros e também é neutro. Não existe uma transação boa, ruim, legal ou ilegal. Há apenas uma transação válida ou inválida. Agora, um blockchain privado, por outro lado, é limitado apenas aos participantes autorizados. É governado por um punhado de entidades e, nas palavras de Andreas Antonopoulos, na maioria dos casos de blockchains privados, você realmente não precisa de um blockchain. Você pode simplesmente compartilhar uma planilha entre os participantes. A ideia de blockchain era descentralizar um processo através do público em geral. E isso é exatamente o oposto do que um blockchain privado faz. As características de um blockchain público, por outro lado, criam enormes benefícios. Não há um único ponto onde se possa falhar. Os registros são imutáveis, também conhecidos como invioláveis, e finalmente é resistente à censura. Então, você não pode realmente remover um registro ou impedir que ele seja publicado, desde que siga as regras de consenso de todo o mundo. Conclusão. Agora ainda temos uma grande questão para responder. Será a tecnologia blockchain a próxima grande coisa, a próxima grande invenção do século XXI? Eu suponho que você já ouviu falar de diferentes startups que estão utilizando esta tecnologia do blockchain para resolver algum tipo de problema. Na maioria dos casos, quando ouço falar de uma empresa dessas, faço duas perguntas. Primeiro, eles estão utilizando um blockchain público ou um blockchain privado? Se eles não estão utilizando um blockchain público, então não há muito perturbador aqui. Em segundo lugar, eles precisam mesmo de um blockchain? Se você se lembra no início deste vídeo, falámos sobre os perigos da centralização. Esses perigos só são significativos se houver muita coisa em jogo. Por exemplo, a fila de uma farmácia é geralmente gerenciada de uma forma centralizada. Mas eu não me importo, pois não há muita coisa em jogo, não é verdade? E na verdade até é mais eficiente da maneira como está feito hoje em dia. A tecnologia blockchain é muito boa na centralização, mas também é muito ineficiente e lenta, como eu já falei anteriormente, e consome muita energia. Por exemplo, a rede do Bitcoin leva 10 minutos em média para confirmar uma transação. Não é o tempo de espera ideal para comprar uma xícara de café num 7-Eleven, tá? A única razão para escolher a tecnologia blockchain como uma solução ou a sua solução é se o seu problema é realmente centralização. Como, por exemplo, a Walmart, que tem milhares de lojas em todo o mundo e é muito complexo todo o sistema para aglutinar a sua contabilidade, as suas vendas, a sua logística, o seu estoque só no lugar na sua sede. Usando a blockchain, eles irão conseguir fazer tudo isso e muito mais. Por isso, se você precisa descentralizar algo, provavelmente não irá precisar da tecnologia blockchain e irá ficar muito melhor com uma solução centralizada. Na verdade, provavelmente funcionará muito melhor. Para resumir, a tecnologia blockchain é realmente disruptiva, mas no momento apenas um punhado de casos de uso real realmente exige isso. Então, a verdadeira questão que eu deixo aqui para você pensar será, no momento atual, o nosso mundo está preparado para uma implementação de blockchain mais complexa do que o Bitcoin já oferece? No início dos anos 20, havia muitas Amazons, Googles e Facebooks que nunca sequer conseguiram acompanhar as mudanças que o mercado lhe apresentou. Hoje, muitas destas startups de blockchain enfrentam exatamente o mesmo destino. Bom, espero que tenhas gostado